Boa noite, eu me chamo Joel e durante toda a minha vida trabalhando no mesmo cemitério posso dizer que tive uma carreira tranquila, com exceção de um evento. Naquele dia, percebi que as diversas histórias que meu pai, que também foi um coveiro, contava eram mais reais do que pareciam. Naquela época eu tinha apenas 25 anos, mas com a morte prematura de meu pai já tinha assumido o lugar dele naquele cemitério esquecido pela civilização. Um local onde os vivos raramente ousam pisar. Eu já era um homem muito solitário e aquele lugar, onde a solidão e o silêncio eram onipresentes, não me ajudava muito nessa questão. Mas aquilo estava prestes a mudar. Era uma noite sem estrelas, sem lua, como se o próprio céu tivesse desistido de lançar luz sobre aquele lugar. A escuridão era densa e envolvia o cemitério como um manto sinistro. Os únicos sons que eu ouvia eram do vento uivante e do farfalhar das folhas das árvores mais antigas, que pareciam sussurros de almas perdidas. Foi quando eu estava terminando de cavar uma sepultura que senti uma presença ao meu lado. Virei-me lentamente, com a pá em mãos, pronto para enfrentar o que quer que estivesse ali. Tive meu corpo instantaneamente tomado por pavor e agonia quando diante de mim, uma sinistra figura trajando um vestido branco confeccionado em detalhes surgiu. Seus olhos eram tão negros e vazios quanto o céu daquela noite, seu rosto pálido como leite e sua boca sem dentes. Parecia que sua cabeça era apenas uma carcaça oca. Metade de seus cabelos claros e ondulados rígidos se escondia por debaixo de um véu. E para finalizar aquela cena pavorosa, seu semblante era aquele de uma alma penada, que apesar de transmitir sofrimento, carregava consigo intenções malignas que se espalhavam pelo ar. O terror que percorreu meu corpo foi indescritível, mas o que era ainda mais assustador do que sua aparência era o fato de que ela estava segurando um ramalhete de flores, suas rosas vermelhas como sangue. Rosas essas cujas pétalas traçavam um caminho no solo de onde ela aparentemente veio. Ela estendeu a mão, oferecendo uma rosa para mim. Seus olhos, sem pupilas, fixaram-se nos meus, como se pedissem algo que eu não conseguia compreender. Fui tomado por um desespero e temor que nunca havia sentido antes e saí correndo que nem um louco, esbarrando em lápides e tropeçando em pedras. Corri bastante, mas quando olhei para trás, ela havia sumido. No dia seguinte, conforme eu tentava me esquecer do ocorrido e me forçava a acreditar que aquilo foi apenas um pesadelo, voltei à minha rotina. Eu me encontrava em outra parte do cemitério, bem longe do lugar onde aquilo aconteceu na noite anterior. Mas logo assim que escureceu, lá estava ela novamente, de pé ao meu lado me oferecendo uma de suas rosas. Assim como na noite anterior eu fugi apavorado. A visão cadavérica de uma mulher em um vestido branco era demais para eu lidar, mesmo que ela não tivesse tomado nenhuma atitude agressiva a princípio. Só corri mais uma vez para bem longe a fim de me afastar daquela cena terrível. Mas 2 noites se passaram e ela continuava a me visitar. Não importava em que parte do cemitério eu estivesse. Eu já estava começando a perder a sanidade e fui tomado por paranoia, sem nem conseguir dormir direito, acreditando que ela poderia aparecer a qualquer momento diante de mim. Na 5ª noite eu já não aguentava mais aquela perseguição e já pensava em abandonar o meu emprego. Mas quando ela se aproximou, mesmo me borrando de medo, estendi meu braço direito e abri a palma de minha mão, trêmula e fria. Ela me entregou a rosa e esvaneceu na névoa densa que envolvia o cemitério, deixando para trás apenas um rastro de pétalas que pareciam formar um caminho pelo solo. Um perfume doce e enjoativo subiu às minhas narinas e logo preencheu todo o meu redor. Uma fragrância que se assemelhava ao cheiro da morte. Fiquei paralisado, com a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Mas não tive coragem de soltar a rosa,
achando que ela voltaria novamente para me entregar outra. Depois de alguns minutos me recuperando daquele evento sinistro e arrepiante, fiquei encarando as pétalas por um tempo. Não contive minha curiosidade e segui por aquele caminho. Percorri aquela estrada de flores até que, enfim, cheguei a um túmulo com um nome e uma homenagem entalhados em uma lápide. O nome era Michele e o texto dizia: "A uma noiva e filha exemplar que em seus poucos anos de vida trouxe alegria a muitas pessoas. Descanse em paz." Fiquei muito intrigado com aqueles dizeres, mas eles condiziam com as vestimentas da figura cadavérica, um traje matrimonial. Aquele só podia ser seu túmulo. No dia seguinte, contatei meus conhecimentos do ramo a fim de tentar descobrir qual foi a causa da morte de Michele. Depois de muito esforço, pesquisa e perguntas, fui levado a uma humilde funerária onde apenas uma funcionária atuava no momento. Adelaide era seu nome, e ela me revelou que Michele havia morrido em um trágico acidente de carro a caminho da igreja onde, durante a transição da tarde para a noite, aconteceria seu casamento. Hoje penso que ela caminhava por todo o cemitério como se fosse o corredor que a levaria até o noivo, vivendo todas aquelas noites o desejo de sua alma que não se concretizou. E ela só teria descanso quando alguém pegasse suas flores, algo que simbolizava o fim do ciclo de uma cerimônia matrimonial. Curiosamente, me encontro agora sentado nessa velha cadeira de balanço, no dia em que eu e minha velha Adelaide completamos 50 anos de casamento. Gostaria de acreditar que aquela rosa libertou aquela mulher e deu um significado à minha vida. Ela já apodreceu faz muito tempo, mas minhas lembranças daquele encontro e suas consequências se mantêm vivas até hoje. Hoje já traço mais de 20 anos de carreira, mas ainda me lembro do quão turbulento e aterrorizante foi aquela experiência. Acho que sou o único coveiro a ter vivenciado algo como aquilo justamente logo em seu primeiro dia de trabalho. Naquela tarde sombria, lá estava eu naquele vasto cemitério da cidade grande que foi construído há mais de 150 anos atrás. Os outros funcionários, de semblantes amigáveis e acolhedores, me receberam com um misto de curiosidade e respeito. Mas após minhas primeiras horas entre as sombras das árvores antigas e os túmulos cobertos de musgo, algo sinistro começou a pairar no ar. Os funcionários se reuniram e vieram todos em minha direção. Com um olhar grave, eles me contaram, reunindo as pequenas informações de cada um, a antiga lenda de Adonias Pompeu. Segundo a tradição que acompanhava o cemitério há mais de 100 anos, era de costume deixar uma garrafa de cachaça em cima do túmulo de Adonias Pompeu todos os dias à meia-noite. Dizia-se que isso acalmava a alma inquieta do falecido. Muitos acreditavam que Adonias havia feito um pacto obscuro com o diabo durante sua vida. Outros diziam que ele foi um assassino em série quando esse termo ainda nem existia. Seja lá o que ele tivesse sido, a cachaça devia estar lá à meia-noite ou algo terrível aconteceria. Naquela noite, recebi trabalho demais para alguém que não estava acostumado com o serviço e era inexperiente. Por esse motivo, eu estava exausto após cavar a última sepultura daquele dia. Sentei-me ao lado de uma lápide, prometendo a mim mesmo apenas um breve descanso. Mas, sem perceber, o cansaço me venceu e eu adormeci profundamente. Quando finalmente acordei, o relógio marcava 00:32 e tive uma palpitação súbita quando percebi que eu tinha esquecido de cumprir a antiga tradição de deixar a cachaça no túmulo de Adonias. Agarrei a garrafa e comecei a correr na direção do túmulo de seu Adonias. Mas o que aconteceu em seguida me deixou petrificado em horror. Uma figura sinistra se entrepôs em meu caminho durante meu trajeto.
surgindo a partir de uma densa névoa negra que se formava ao redor dos túmulos. Era um homem vestindo um terno e chapéu pretos, seu rosto totalmente tomado pela decomposição, mas parecia um zumbi. Ele avançou em minha direção com passos arrastados, seus olhos vazios fixos em mim. Dominado pelo desespero, deixei a garrafa no chão como um gesto de paz, como se estivesse oferecendo a cachaça que ele ansiava. Mas não arrisquei ficar parado esperando sua reação. Saí correndo de forma insana pelo cemitério tentando fugir daquele homem o mais rápido possível. E conforme olhava para trás para me certificar de que conseguiria me afastar, o via abaixando-se lentamente, quase sem coordenação motora nenhuma, para pegar a garrafa. Foi quando escapei, com o coração batendo descontroladamente. Era apenas meu primeiro dia, mas hoje agradeço por ter aprendido bem cedo a sempre respeitar as lendas e tradições dos cemitérios e das almas que lá descansavam. Meu nome é Roberto, e o que irei relatar agora serve mais como um aviso do que qualquer outra coisa. Um lembrete de que mesmo que você seja a única pessoa dentro de um cemitério, você nunca estará sozinho. Tudo aconteceu em uma noite escura e chuvosa de primavera enquanto eu cumpria meu turno em uma segunda-feira. A chuva caía em um ritmo constante, criando uma sinistra sinfonia de gotas que ecoava entre as lápides. Enquanto eu cavava uma sepultura, fui tomado subitamente por um calafrio inesperado. Uma sombra movendo-se entre as árvores chamou minha atenção. Pensei que talvez fosse um gato ou algum animal noturno, mas à medida que me aproximava, percebi que era uma figura humana, vestida de vermelho dos pés à cabeça com um capuz que ocultava seu rosto. A figura não se movia, nem fazia nenhum som, apenas permanecia parada me observando. Eu a chamei, mas ela apenas permaneceu estática sem emitir nenhum ruído de volta. O silêncio logo se tornou opressivo e a sensação de que algo estava errado não me deixou. Decidi me afastar da figura misteriosa e continuar meu trabalho. No entanto, à medida que a noite avançava, eu podia sentir seus olhos invisíveis sobre mim, como se estivessem perfurando minha alma. Uma sensação de pavor crescente me envolveu, como se eu tivesse a certeza de que ela ainda estava me observando enquanto eu trabalhava. Quando finalmente terminei de cavar a sepultura, me virei para ver se a figura ainda estava lá, mas ela havia desaparecido. O alívio momentâneo foi substituído por um pressentimento de que algo terrível estava prestes a acontecer. Conforme eu me preparava para sair do cemitério, um estranho murmúrio enchia o ar. Sons inumanos e distorcidos como se vozes do além se fundissem em um coro macabro. Eu não conseguia identificar a fonte desses sons, mas eles pareciam se mover ao meu redor, fechando-se como um enigma sombrio. Em um ato de desespero, corri em direção ao portão do cemitério, mas o som perverso continuou a me perseguir. À medida que eu saía do cemitério, uma última olhada para trás revelou uma visão aterradora. A figura misteriosa, agora sem um capuz, estava parada no meio das sepulturas olhando diretamente para mim com olhos penetrantes e um sorriso nefasto. Desde aquela noite não posso negar que meu trabalho como coveiro se tornou ainda mais tenebroso. Os murmúrios e sussurros misteriosos que ouvi continuam ecoando em minha mente como um mistério não resolvido. A figura enigmática desapareceu, mas sua presença apavorante ficou cravejada em minha memória. Agora, ao realizar meu trabalho noturno no cemitério, luto contra a sensação constante de que algo está me observando das sombras. O medo se tornou meu companheiro perpétuo, e cada turno de trabalho se transformou em uma experiência aterrorizante. Eu continuo a cumprir minha obrigação de coveiro durante a noite, enfrentando o desconhecido e as memórias daquela noite assustadora. O cemitério é um lugar de mistérios profundos,
aonde o sobrenatural e o inexplicável se entrelaçam em uma teia de terror.